Malaquias capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós louvamos o teu nome. Tu és o Senhor dos Exércitos. O Senhor não é uma autoridade qualquer. O Senhor é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Tu és o nome que deve ser santificado, engrandecido. Por isso, te peço, Senhor, fale aos nossos corações nessa noite. Te pedimos isso com tudo que temos, ó Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, é muito ruim quando as nossas expectativas são frustradas. E eu posso provar isso. Eu acho que você já passou pela experiência de estar na sua casa, ou na casa dos seus pais, ou na casa de alguém que você se sente à vontade a esse ponto. E você abre o congelador e se depara com aquele pote de sorvete. E você já começa a dar glórias ao Senhor. Já vai dançando, pegar a colher, a caneca, se você toma sorvete com caneca. E você pega a colher e já vai comemorando, pega o pote de sorvete e quando você abre, a decepção é total. Era feijão e não era sorvete. E você fica pensando em um sorvete durante toda a tarde. Eu tive um colega na adolescência que, acredite se quiser, ele queria muito usar aparelho dentário. E não é porque os dentes dele eram muito desalinhados, não eram não. A dentição dele era até bonita. Mas ele queria usar aparelho dentário porque ele achava que ele ia ficar descolado. Ele achava que ele ia ficar estiloso, usando o aparelho para ajeitar os dentes. E 1,5 depois, ele já estava sem aparelho de novo. E você que usou aparelho dentário, talvez você consiga imaginar os motivos pelos quais ele desistiu logo de cara. A expectativa dele era uma, mas a realidade foi outra. Meus irmãos, brincadeiras à parte, é muito ruim quando as expectativas se frustram. É muito ruim quando nós temos expectativas em uma determinada pessoa e essa pessoa, para nossa tristeza, não cumpre, não corresponde a essas expectativas, falha. É muito ruim quando alguém tem uma expectativa sobre nós e nós sabemos que nós não conseguimos corresponder a essas expectativas. E eu estou falando tudo isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é uma pessoa.
Deus não é uma força, Deus não é uma energia cósmica, Deus é uma pessoa. E Deus tem expectativas sobre nós. Deus tem expectativas para a sua vida. E essa expectativa pode ser tanto frustrada, como também correspondida. Não é incomum as pessoas fazerem a seguinte pergunta na igreja: pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que será que Deus quer de mim? E hoje, meus irmãos, nós sairemos daqui com essa resposta bem clara. Nós veremos aqui, já vimos, e vamos ler novamente, nós vamos ver que aqui havia um povo que estava deixando Deus frustrado. Havia um povo que estava deixando Deus decepcionado, ficando longe daquilo que Deus esperava do povo. E a minha oração é que, com a graça de Deus, hoje nós seremos tocados pelo Espírito Santo e sairemos daqui dando aquilo que Deus espera de nós. Sairemos daqui cumprindo as expectativas que Deus tem sobre o seu povo. E se você é alguém que não quer deixar Deus frustrado com você mesmo, se você é alguém que não quer decepcionar a Deus, frustrar o Senhor, essa mensagem é para você nessa noite. Preste atenção, beba cada gota, porque aqui agora nós vamos falar da palavra de Deus. Como nós fizemos nos últimos domingos, em primeiro lugar nós vamos caminhar pelo texto e logo após isso nós vamos ver algumas aplicações práticas que esse texto traz para as nossas vidas. Este texto começa, em primeiro lugar, com Deus chamando o seu povo para o arrependimento. Leia comigo o versículo 1 na sua Bíblia. Veja o que é dito aí. O texto começa da seguinte forma: e agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Então o texto começa dizendo que Deus tinha uma advertência, uma dura palavra que seria dirigida aos sacerdotes. Mas quem eram esses sacerdotes? Você que estava aqui na semana passada já aprendeu bastante sobre isso e peço que tenha apenas mais um pouquinho de paciência. Os sacerdotes eles faziam parte da tribo de Levi. E a tribo de Levi era uma das 12 tribos de Israel. E estes homens foram separados por Deus para um propósito específico. Estes homens, esse grupo de pessoas, os sacerdotes, eles deveriam cuidar de tudo aquilo que dizia respeito ao culto ao Senhor na época do Antigo Testamento. Então, tudo que envolvia o culto era preparado pelos sacerdotes, pelos levitas. Eram eles quem tanto preparavam, como também realizavam os sacrifícios. Eu digo preparavam por quê? Porque algumas partes dos animais não eram levadas aos sacrifícios por serem consideradas impuras. Eram levadas para fora do templo e queimadas. Então, os sacerdotes, eles preparavam, eles realizavam os sacrifícios. Eram eles também que limpavam o templo. Muitos animais eram mortos, muito sangue, então o templo tinha que ser limpo com constância. Eram eles também que guardavam, vigiavam o templo. Eram os levitas também que dirigiam o povo nos cânticos, na adoração, e por isso que até hoje, você já deve ter ouvido falar que quem toca, quem canta, é levita. Mas o zelador da igreja também é levita, não é? Porque ele cuida do lugar onde Deus é adorado. E também, é claro, eram os sacerdotes que ensinavam a palavra de Deus, que ensinavam os mandamentos do Senhor. Então, assim, o pastor da igreja hoje, ele não é um sacerdote como era o sacerdote no Antigo Testamento. Tem várias diferenças, mas também existem várias semelhanças. Então, para fins didáticos, só para facilitar a sua imaginação, se você quiser imaginar o sacerdote como um pastor da época, como aquele que liderava o culto, dirigia o culto, conduzia o povo à adoração, é uma boa comparação. Então, crie mais ou menos essa figura aí na sua mente. E como nós vimos aqui, Deus diz que tem uma advertência, Deus diz que tem duras palavras para os sacerdotes, para os líderes religiosos daquele tempo da nação de Israel. E pastor, que aviso era esse? Que advertência era essa? Convido você a ler comigo no versículo 2. Deus diz assim: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos,
lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Qual que era o motivo da advertência? Aqueles sacerdotes não estavam honrando o nome do Senhor. Este era o pecado deles. Eles não estavam dando a honra que Deus merece receber. Eles não estavam dando a importância devida ao Senhor. Eles estavam servindo a Deus de qualquer jeito. Eles estavam tratando Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer. Como se Deus fosse uma pessoa de pouca importância. Se você reler o capítulo 1 de Malaquias, você vai ver que eles estavam sacrificando qualquer animal, qualquer tipo de animal para o Senhor. Eles estavam fazendo serviço a Deus de qualquer jeito, de má vontade. E como nós veremos, estes homens ainda não estavam proclamando a palavra de Deus com fidelidade. Estes homens estavam pregando de forma infiel e, para piorar, o que eles estavam fazendo, estava fazendo o povo pecar. Estava fazendo o povo cair naquilo que desagradava a Deus. E diante disso, a advertência de Deus é clara. O versículo começa dizendo assim: se vocês não derem ouvidos, se vocês não começarem a honrar o meu nome, e é interessante que fala assim, o nome do Senhor dos Exércitos, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que merece toda a honra, se vocês não começarem a honrar o meu nome, Deus diz, eu vou começar a tomar algumas providências. Eu vou fazer algumas coisas. E Deus fala aqui que fará 3 coisas. A primeira delas, Deus diz assim, se vocês não se arrependerem, eu vou enviar maldição sobre a vida de vocês. É isso que diz a metade do versículo 2. Logo depois diz o Senhor dos Exércitos, você pode ver aí na sua Bíblia, Deus diz assim, lançarei maldição sobre vocês. Deus promete amaldiçoar os sacerdotes se eles não se arrependerem dos seus pecados. E aqui, meus irmãos, vale uma breve explicação. Deus tinha feito um pacto com a nação de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou para a terra prometida, e logo antes de entrar na terra prometida, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com essa nação, e os termos eram bem claros, você pode ler lá na sua Bíblia depois, Deuteronômio 28, antes do povo entrar na terra, Deus fala assim, se vocês forem fiéis, se vocês me honrarem, tudo vai ir bem para vocês serão abençoados, terão colheitas, enfim. Mas se vocês não honrarem o meu nome, se vocês começarem a adorar falsos deuses, se vocês não derem a honra que me é devida, eu mesmo vou me levantar contra vocês. Deus avisa que o juízo viria, ele fecharia os céus, ele traria pobreza, ele levantaria inimigos contra a nação de Israel. E o que Deus está falando aqui? Deus está falando que vai ser fiel à sua aliança. Se vocês não me honrarem, eu vou cumprir com as palavras que eu disse lá em Deuteronômio 28. Eu vou trazer as maldições do pacto sobre a vida de vocês. Deus avisa isso. Só que Deus ainda diz mais. O final do versículo 2 diz assim, lançarei maldição sobre vocês, veja aí na sua Bíblia. E Deus diz algo assim, que é de explodir a nossa mente. Deus diz assim, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Deus diz assim, amaldiçoarei as bênçãos de vocês. O que é isso, pastor? Amaldiçoar a bênção. Gente, o sacerdote era aquele que abençoava o povo. O povo vinha adorar a Deus, o sacerdote falava o quê? Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que Deus esteja contigo. Mas Deus está falando que essas palavras não abençoariam o povo. Pelo contrário, essas palavras iriam prejudicar o povo. Não iriam trazer bênção, iriam trazer maldição. Meu irmão, você já imaginou uma coisa dessa? Deus fazer algumas coisas darem errado na sua vida por causa do pecado da liderança? Deus enviar dificuldades sobre a sua vida, porque os pastores, os sacerdotes, não estão sendo fiéis? Que coisa assim, extraordinária no sentido de ser espantoso.
O povo estava reclamando, Deus nos abandonou, Deus não nos ama mais. Só que o problema não era a falta de amor de Deus. O problema era que tanto o povo como os sacerdotes não estavam honrando o Senhor. E por isso Deus diz, eu vou enviar maldição sobre vocês. Deus diz, se vocês não se arrependerem, eu vou enviar maldição sobre vocês. Eu vou fazer mais. Eu também vou rejeitar a descendência de vocês. Veja o que diz o versículo 3. Versículo 3 diz assim, por causa de vocês, quem está falando aqui é Deus, tá, meu irmão? Eu destruirei a sua descendência. O que é isso, pastor? Naquele tempo, o sacerdócio era algo que passava de geração em geração na mesma família. Se o seu pai fosse um sacerdote, você não tinha uma grande chance de ser sacerdote, você seria sacerdote. Não tinha escapatória. Mas Deus fala aqui que aqueles sacerdotes daquela época eram tão reprováveis que Deus fala assim, eu não quero saber nem de vocês e nem dos filhos de vocês. Vocês são tão reprováveis para mim. Eu tenho tanta rejeição por vocês que se vocês não se arrependerem, eu vou rejeitar até a descendência de vocês. Deus diz que vai enviar maldição, Deus diz que vai rejeitar a descendência e Deus diz mais. Deus diz, se vocês não se arrependerem, eu vou desprezar vocês, eu vou envergonhar vocês publicamente. O versículo 3 diz assim, por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, e diz mais, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Meus irmãos, que palavras pesadas da parte de Deus. Como eu disse aqui, os sacerdotes preparavam o sacrifício. Não era todo o animal que ia ser sacrificado e apresentado diante do Senhor. Assim que o animal era morto, algumas partes impuras, consideradas impuras do animal, eram jogadas fora para que essas partes não fossem, digamos assim, levadas diante do Senhor. O couro do animal e algumas outras partes. E claro, que uma das coisas que não era levada até o altar eram as fezes dos animais. Mas Deus diz aqui, e o interessante é que Deus, ele vai mostrar agora como aqueles sacerdotes eram impuros. Deus vai mostrar que o lugar deles não era diante do altar, na presença de Deus, oferecendo sacrifício ao Senhor. Não, o lugar deles era fora da presença de Deus, longe da adoração do Senhor. E Deus diz, meus irmãos, de forma severa. Deus diz que vai pegar as fezes dos animais que eles estavam trazendo, aqueles animais aleijados, aqueles animais bastante velhos já, que logo iriam morrer. Deus fala que vai pegar os excrementos destes animais, que iria esfregar na cara dos sacerdotes, e iria expulsar os sacerdotes junto com os excrementos. Meus irmãos, que palavras duríssimas. Se você jogar alguma coisa na cara de uma pessoa hoje, isso já é uma ofensa. Se você esfregar, é mais ofensa ainda. Imagina o que era esfregar alguma coisa na cara de alguém naquela época. E Deus diz, eu vou esfregar fezes de animais no rosto de vocês. No rosto de vocês, ó sacerdotes. Sabe por quê? Porque vocês desonram o meu nome. O seu lugar não é no altar do Senhor. O lugar de vocês é onde estão o resto dos animais. Fora da adoração do Senhor. Vocês são impuros e vocês não devem estar na minha presença. Deus diz, eu vou desonrar vocês, como vocês me desonram. Vocês zombam do meu nome na frente do povo todo, e por causa disso vocês serão envergonhados diante de todos. E talvez você pense assim, pastor, que severidade da parte de Deus, por que Deus está fazendo tudo isso? A resposta está no versículo 4. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Deus quer que a aliança com Levi seja mantida. Em outras palavras, Deus quer um sacerdócio santo. Deus queria líderes santos, homens segundo o seu coração, que tremem e temem diante do seu nome. E por causa, Deus está falando, quando eu fizer isso, vocês saberão que fui eu que fiz. Não foi o devorador, não foi o diabo, fui eu, Deus que fiz isso.
para que vocês saibam que eu desejo um sacerdócio santo, uma liderança santa. E aqui, meus irmãos, a partir daqui, Deus vai começar a falar o que ele esperava de um sacerdote. Deus vai começar a mostrar qual era a sua expectativa. Qual era a expectativa que ele tinha para um sacerdócio? O que seria um sacerdote segundo o seu coração? E a partir do versículo 5, ele diz o seguinte: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Aqui, meus irmãos, Deus pega a figura de Levi e usa a figura de Levi para falar dos sacerdotes em geral. Quando ele fala de Levi, ele está falando do grupo de sacerdotes, os descendentes de Levi. E Deus aqui deixa claro qual era a sua expectativa. Deus fez uma aliança com eles, um pacto com eles. Falou assim: vocês vão me servir, e eu vou dar paz a vocês, e eu vou abençoar vocês. Estes homens assumiram um compromisso de zelar pelo nome do Senhor. Eles deveriam temer, reverenciar, eles deveriam dar imensa importância a Deus. Os sacerdotes eram aqueles que carregavam o povo na adoração, que levavam o povo a adorar a Deus. E Deus vai começar a falar que anos antes de Malaquias, existia um grupo de sacerdotes que honravam o seu nome. E ele vai falar como eram esses sacerdotes. Veja aí na segunda metade do versículo 5. Lá no finalzinho é dito assim: ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Esses sacerdotes que agradavam a Deus eram homens que temiam o Senhor. E quando vai dizer aqui de temer e tremer diante de Deus, não está falando de medo, ficar apavorado diante de Deus. Está falando de um imenso respeito. Já viu aquela pessoa que é muito fã de um cantor? Isso era mais comum antigamente, né? Que a pessoa até tremia quando chegava perto do cantor, não sabia muito bem o que falar, ficava nervosa. Assim, tá. É mais ou menos esse tipo de respeito. Não é ter medo, mas é saber que a pessoa que está diante de nós é tão importante, mas tão importante que eu meço cada palavra que eu vou falar. Eu meço aquilo que eu vou vestir. Eu meço até mesmo aquilo que eu vou pensar. Estes homens temiam o Senhor porque eles sabiam quem Deus era. Eles entendiam quem Deus era. Deus é o Rei dos Reis. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o único digno de toda honra, glória e louvor. Está sendo dito aqui que no coração desses homens, Deus não era uma pessoa qualquer. Deus não era apenas uma pessoa. Deus era a pessoa digna de toda honra. Deus se agradava desses homens porque eles temiam o seu nome. Eles honravam o Senhor. Deus também se agradava desses homens porque eram homens que honravam a Deus com a sua conduta. O versículo 6 diz assim, veja aí na sua Bíblia: a verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão. Estes homens não eram homens que falavam uma coisa e faziam outra. O próprio Deus diz: não havia falsidade em seus lábios. Não havia falsidade na sua pregação. Eram homens que andavam com Deus. Eram homens que tinham uma conduta reta. O povo poderia olhar para aqueles sacerdotes e falar assim: ali estão homens que temem o Senhor. Ali estão homens que honram o Senhor. Eles eram homens que temiam o Senhor. Eles eram homens que honravam a Deus com a sua conduta e faziam ainda mais. Com a sua vida, eles desviavam a vida das outras pessoas do pecado. O versículo 6 termina dizendo assim: ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. A vida destes sacerdotes que honraram o Senhor muito antes de Malaquias, do tempo de Malaquias, a vida deles era um instrumento nas mãos de Deus para santificar o povo. O povo, olhando para os sacerdotes, abandonava o pecado. Por meio da repreensão dos sacerdotes, pecados eram abandonados. Muitos se desviaram da maldade. Eu tenho certeza absoluta que você se lembra de momentos da sua vida em que o Espírito Santo incomodou o seu coração, de algumas coisas que deviam mudar na sua vida, enquanto você observava homens e mulheres segundo o coração de Deus. Enquanto você aprendia com pastores que de fato honram e amam o Senhor.
E Deus diz, a expectativa de Deus é que os líderes façam o povo de Deus andar, e não tropeçar, e não cair. E Deus se agradou desses homens porque eram homens que desviavam o povo do pecado. E Deus, é claro, diz que estes homens o agradavam também porque eram homens que pregavam a palavra de Deus. O versículo 7 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Deus se agradava desses sacerdotes, porque eles não pregavam a própria opinião, eles não pregavam o que era moda na época, eles não pregavam o que o povo queria ouvir, eles pregavam a mensagem de Deus. E é isso que Deus espera de um mensageiro dele, que anuncie a mensagem dele. Por quê? Porque é essa palavra, é essa mensagem que liberta. É essa palavra que corrige, que consola, que restaura. Essa era a expectativa de Deus para os sacerdotes do seu povo. Deus esperava uma liderança que o honrava, que vivia de forma tão exemplar, a ponto de ser exemplo para os demais. Deus queria uma liderança que anunciava a sua palavra com fidelidade. Só que, infelizmente, meus irmãos, essa expectativa de Deus não foi cumprida nos dias de Malaquias. Nos dias de Malaquias, o que existia era uma triste realidade, quando se olhava para o sacerdote. Os sacerdotes estavam fazendo justamente o oposto daquilo que Deus esperava deles. E isso fica muito claro no versículo 8. Veja o que Deus diz sobre a realidade atual, nos dias de Malaquias. É dito assim: mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi. Deus diz aqui de forma bem clara: vocês quebraram a aliança. Vocês não honraram o pacto, vocês não honraram o chamado de vocês não honraram a missão que vocês tinham, vocês quebraram a aliança. Deus está dizendo, era para vocês me honrarem de todo o coração, mas vocês me tratam com desprezo. Era para vocês viverem de forma exemplar, mas o povo olha para vocês e vê uma vida de pecado. Era para vocês desviarem o meu povo dos pecados, mas vocês fazem o meu povo cair em pecados. Era para vocês pregarem a palavra, mas vocês não seguem os meus caminhos, vocês pregam do jeito que vocês bem entendem. E é claro que o resultado de tamanha obediência não poderia ser outro, senão juízo da parte de Deus. E o versículo 9 diz assim: por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Deus fala, por causa da desobediência de vocês, eu já derramei alguns castigos, e como vimos lá em cima no versículo 2, se vocês não abandonarem, mais juízo virá sobre a vida de vocês. Meus irmãos, Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, vem do coração de Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E isso vale para essa passagem que nós lemos aqui, Malaquias 2, do versículo 1 a 9. Esta passagem é inspirada por Deus, e ela é útil para a sua vida, ela é útil para o seu crescimento. E creio, meus irmãos, que o Espírito Santo nessa noite nos dirige a algumas aplicações claras nessa passagem que nós acabamos de percorrer. A primeira dessas aplicações, meus irmãos, e creio eu que é uma das principais aplicações de todo o livro do profeta de Malaquias, é que Deus espera que o seu povo o honre. Deus espera que o seu povo lhe dê a honra que lhe é devida. Essa é a expectativa que Deus tem sobre nós. Essa é a expectativa que Deus tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de cada cristão nessa terra. No meio dessa passagem, como nós vimos, Deus fala de alguns sacerdotes que agradaram o seu coração. Deus elogia alguns sacerdotes. E por que Deus elogia? Porque estes homens fizeram aquilo que Deus esperava deles.
Eles temeram o Senhor, eles respeitaram a Deus, eles honraram a Deus com a sua conduta, eles desviavam o povo do pecado, eles anunciavam a verdade, eram homens que cumpriam aquilo que Deus esperava dos sacerdotes. E eu tenho uma notícia para você, meus irmãos. Em um certo sentido, hoje, todos nós, todos aqueles que já fazem parte do povo de Deus, que creram em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que já abandonaram seus pecados. Em um certo sentido, todos nós somos sacerdotes hoje. Por quê, pastor? Porque hoje nós não precisamos pegar a nossa oferta de adoração a Deus e entregar para um homem apresentar essa oferta a Deus. Não. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Quantos creem nisso, digam amém. Hoje nós não, e tudo isso por quê? Por causa daquilo que Jesus fez. Jesus abriu um caminho para que nós tivéssemos comunhão direta com o Pai. E por causa disso, nós somos sacerdotes. Nós nos achegamos diretamente na presença de Deus e apresentamos a nossa adoração a Ele. 1 Pedro capítulo 2, nós somos chamados de sacerdotes 2 vezes. Você conhece o texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e assim por diante. Romanos capítulo 12, nós somos chamados a nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que é isso? Da mesma forma que o sacerdote apresentava o animal, a oferta diante de Deus, hoje nós nos achegamos diante de Deus e apresentamos a nossa própria vida como um sacrifício agradável a Deus. Enfim, meus irmãos, não quero ser prolixo aqui, mas a conclusão é muito simples. Se nós somos o povo, preste atenção nisso, se nós somos o povo que se apresenta diante de Deus para oferecer a Ele a nossa adoração, para oferecer a Ele a nossa conduta, os nossos cânticos, as nossas finanças, o nosso culto, se nós nos apresentamos diante de Deus para oferecer toda a nossa vida, meus irmãos, nós devemos fazer isso da forma que Deus espera. Deus tem uma expectativa daquilo que Ele quer receber de nós. Deus tem expectativa sobre a nossa vida. E talvez você se pergunte, mas pastor, o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim em relação a Ele? E eu acredito, meus irmãos, que a palavra de Deus não poderia ser mais clara do que é em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. E os irmãos podem até acompanhar a leitura aí na TV. É dito assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. É isso que Deus espera de você, meu irmão, que você o honre, que você seja um sacerdote que não apresenta qualquer coisa ao Senhor, mas que apresenta o seu melhor, que você ame o Senhor de todo o seu coração. Jesus corrobora as palavras de Deuteronômio no Novo Testamento, quando perguntam para Jesus, qual é o mandamento mais importante de todos? O que Deus mais quer de nós? Jesus, sem titubear, diz, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Isso é o que Deus espera de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus espera que você o honre. Deus espera que você o veja como a pessoa mais importante de toda a sua vida. O Deus que te criou, o Deus que te formou, espera que na sua vida Ele seja a pessoa mais importante. O Deus que nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, este Deus espera que você também o ame com todo o seu coração. O Deus que sustenta cada batida do seu coração, cada ar que entra e sai pelos seus pulmões, esse Deus espera que você viva cada dia da sua vida para a glória dEle.
O Deus que enviou o Espírito Santo sobre nós e nos libertou do poder do pecado, espera que você não volte para a sua vida de pecado. O Deus que vai nos ressuscitar dos mortos para vivermos para sempre com Ele, espera que o honremos com tudo que nós temos. E este Deus é o único Deus verdadeiro. É aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como o texto diz, Deus espera, meu irmão, que a verdadeira lei esteja na sua boca. Deus espera que você ande com Ele em paz e retidão. Deus espera que a sua vida seja um instrumento nas mãos dEle para desviar muitos do pecado. Deus espera que você trema, reverencie o nome do Senhor. A expectativa de Deus é que seu povo o honre. E aí eu não posso deixar de perguntar a você nessa noite: como é que está a sua vida? Será que a sua vida honra ou desonra o Senhor? Eu vou formular a pergunta de outro jeito. Na sua vida, Deus é a pessoa mais importante de todas? Ou será que Deus é apenas mais uma pessoa? Uma pessoa qualquer. Se eu pedisse alguém para falar sobre a minha vida, eu acredito que essa pessoa falaria sobre as pessoas importantes da minha vida. Essa pessoa provavelmente citaria a minha esposa, minha filha, meus pais, minha irmã. Será que essa pessoa falaria sobre Deus? Será que ela olharia para a minha vida e enxergaria a importância que eu dou ao meu Deus? E você, meu irmão? A pergunta que eu fiz sobre mim, eu faço para você. Se olhassem para a sua vida, será que sequer chegariam a citar Deus? Será que veriam Deus como a pessoa mais importante da sua vida? Meu irmão, se Deus não tem sido a pessoa mais importante da sua vida, hoje é um dia de se arrepender, hoje é um dia de se entregar totalmente a Ele, porque Deus não aceita ocupar segundo lugar, porque Deus não admite que o seu povo o trate de qualquer maneira, e isso já nos leva para a segunda aplicação. A primeira é que Deus espera que o seu povo o honre. E a segunda, meus irmãos, é que Deus vai disciplinar o povo que insiste em não lhe honrar. Deus vai disciplinar o seu povo se o seu povo insistir em não dar a honra que é devida a Deus. Nessa passagem, Deus diz palavras que muitos nem imaginavam que Deus poderia dizer. Se você chegar na rua e falar assim, sabe o que Deus disse? Deus disse que ia pegar uns camaradas, ia pegar fezes de animais, esfregar no rosto deles e expulsar da presença. Um monte de gente ia falar assim, duvido, Deus nunca ia falar uma coisa dessa. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, é exatamente isso que Deus diz. E Deus fala, é isso que eu vou fazer com esses sacerdotes que estão me oferecendo qualquer tipo de sacrifício. É isso que eu vou fazer com esses sacerdotes que estão ensinando o povo a pecar. É isso que eu vou fazer com estes homens que me desagradam, com esses homens que não anunciam a palavra de Deus com fidelidade. É isso que eu vou fazer. Um dos meus salmos preferidos na Bíblia, meu irmão, é o Salmo 103. Ali é dito que o Senhor é muito paciente, muito paciente. Ali é dito que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. E é verdade, meus irmãos, Deus é paciente. Sabe por quê? Porque antes de pegar a vara da disciplina, Deus avisa. Antes de enviar o juízo, Deus alerta o povo para abandonar o pecado, para que o juízo não venha. Só que, se o povo ignora os avisos, se o povo insiste em pecar, meu irmão, você pode ter certeza que Deus não vai hesitar em derramar a sua disciplina. A gente vê isso nesse texto. Deus fala coisas gravíssimas. Deus diz, olha, se vocês, e Deus está avisando, né? Se vocês não me honrarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não me derem ouvidos, aí sim a disciplina vai vir. Meus irmãos, quando o povo de Deus insiste no pecado, a disciplina vem. Deus fala, olha, eu vou rejeitar a descendência de vocês, eu vou humilhar vocês, eu vou amaldiçoar vocês, eu vou desprezar vocês publicamente. Deus disciplina o seu povo quando o seu povo insiste no pecado. E Deus não muda. Ele é o mesmo ontem,
hoje e será para sempre. Muitas pessoas gostam de repetir essa frase, mas essa frase também traz sérias responsabilidades. O mesmo Deus que disciplinou o povo lá atrás é o Deus que disciplina o seu povo hoje. Queridos, eu espero, com a graça de Deus, nunca pregar teologia da prosperidade nessa igreja. Nunca. Eu espero que, se um dia você ouvir isso de mim, por favor, é dever da igreja me retirar desse púlpito e pedir outro pastor. Mas eu espero, com a graça de Deus, nunca anunciar nesse lugar teologia da prosperidade. A bênção de Deus é o dinheiro. O abençoado de Deus é aquele que tem o carro do ano. O abençoado de Deus é aquele que prospera financeiramente, é aquele que não fica doente, e assim vai. E isso não é verdade. Muitas vezes Deus permite que o seu povo passe por lutas. Por quê? Porque Ele vai ser glorificado por meio dessas lutas. Jó não sofreu porque pecou. Jó sofreu porque não pecou. Certo? Jó sofreu porque amava o Senhor. E Deus foi glorificado por meio da vida de Jó. Então, tem gente que fala que tudo quanto é sofrimento na vida é pecado. Olha, o sujeito fica doente, pecado. O sujeito faz isso, pecado. Tal. Mas existe um outro extremo também que é muito perigoso. As pessoas acham que o pecado não causa sofrimento nenhum. Nenhum problema que a gente passa na nossa vida é resultado do pecado. Deus já perdoou os nossos pecados. Amém, glória a Deus, aleluia. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus deixa claro que Deus pode punir o seu povo, disciplinar o seu povo, quando o seu povo peca contra ele. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Deus não mudou, Deus é o mesmo. E meus irmãos, eu gostaria de citar alguns exemplos. As pessoas acham que isso não é verdade, mas é a mais pura verdade. Deus é aquele que pode enviar dificuldade financeira sobre a vida do seu povo. Não estou falando da humanidade em geral, não. Estou falando da igreja, do povo que crê em Deus e que deve honrar o Senhor. Quando esse povo insiste em pecar contra Deus, em ignorar os alertas de Deus, meu irmão, Deus pode enviar dificuldade financeira. Deus pode envergonhar o seu povo. Deus pode trazer enfermidades e até mesmo levar alguns crentes à morte. Há alguns meses atrás, foi pregado aqui o livro do profeta Ageu nessa igreja. E naquele livro, no capítulo 1, Deus diz de forma mais clara: sabe por que vocês estão pobres? Pobre mesmo, imensa dificuldade financeira. Porque eu fechei os céus. Eu parei de enviar a chuva. E o pouco que vocês conseguiam juntar, eu ainda espalhava com um sopro. Eu deixei vocês na miséria. Por quê? Porque vocês abandonaram a minha casa. Porque vocês pararam de me honrar. Em Apocalipse, capítulo 2, Jesus vira para a igreja de Pérgamo e diz o seguinte: arrependam-se, porque senão eu virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Em termos bem simples, se vocês não se arrependerem, o juízo vai vir. Outro exemplo está na igreja de Tiatira. Nessa igreja estavam tendo casos de imoralidade sexual dentro da igreja. E Jesus tem palavras duras a dizer àquela igreja. E eu convido você até a me acompanhar no texto. Apocalipse 2, 21, 22 diz assim: deem-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso, preste atenção, meu irmão, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. O que está sendo dito aqui? Se não se arrependerem, o juízo virá. Eu vou trazer doença, eu vou trazer grande sofrimento, físico mesmo, sobre a igreja. E existem vários outros exemplos. Eu citei aqui na última mensagem, Ananias e Safira, que foram mortos na presença do Senhor. Citei aqui também na última mensagem, a igreja na cidade de Corinto, que pessoas morreram na igreja, ficaram doentes também, porque tomaram a ceia do Senhor de forma indigna. Então, meus irmãos, Deus disciplina o seu povo, e a aplicação aqui é muito clara. Se nós não honrarmos o Senhor, a disciplina virá sobre nós. Se nós insistirmos em não dar a honra que é devida ao Senhor, a disciplina vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja de forma geral.
A desonra ao Senhor, meus irmãos, é como um câncer. E se a gente não tirar esse câncer, se a gente não queimar ele, se a gente não remover ele, esse câncer mata a igreja. Então, queridos, não podemos desonrar o Senhor. Não podemos tratar o culto a Deus de qualquer maneira, não podemos ofertar de qualquer maneira, não podemos levar a nossa vida com Deus do jeito que a gente bem entende. A gente não pode ver o pecado como uma coisa pequenininha, sem importância, um pecadinho qualquer. Não! Nós precisamos honrar a Deus ao máximo. Nós precisamos dar tudo o que nós temos àquele que deu tudo o que Ele tinha para nos salvar. Precisamos amar com todo o nosso coração aquele que nos amou de tal maneira a ponto de enviar o seu Filho ao mundo para ser esmagado em uma cruz em nosso lugar. Hoje precisa ser um dia de quebrantamento. Hoje é um dia de pedirmos perdão a Deus. Hoje é um dia para abandonar a desonra e viver uma vida para a glória de Deus. Hoje é esse dia. Mas talvez você fale assim, pastor, estou te ouvindo aí, mas quando eu ouço uma mensagem dessa, eu me sinto tão pecador, que eu nem sei mais se Deus me perdoa. Sinceramente, pastor, eu não sei nem se, eu já desonrei tanto a Deus na minha vida, que eu nem sei mais, sinceramente, se Deus vai me perdoar. Eu tenho uma notícia para você, é verdade, você é muito pecador, eu também sou. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você se chegar diante de Deus, você será perdoado. E você será perdoado por causa de uma única pessoa. E aí, nós chegamos até a terceira aplicação. Eu vou pedir ajuda para os irmãos que eu não estou vendo. Nós estamos na terceira aplicação? Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. Nós podemos ter a esperança de que nós seremos perdoados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos um grande sacerdote. Como eu disse aqui, talvez você olhe para a sua vida e você fala assim, pastor, mas eu desonrei tanto o Senhor na minha vida, eu olho para o meu passado e eu falo assim, não tem jeito. Pastor, a minha vida é uma série de capítulos em que eu faço aquilo que desagrada a Deus. Pastor, eu faço as mesmas coisas que esses sacerdotes aí que estavam desagradando a Deus faziam. Eu faço as mesmas coisas. Quando eu vou no culto, eu cultuo de qualquer maneira. A minha vida, pastor, desagrada a Deus o tempo todo. A minha vida ajuda mais os outros a pecar do que a servir a Deus com alegria. Pastor, eu não dou importância quase nenhuma para a Bíblia. Pastor, eu já desonrei tanto a Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Por que Deus ainda não te jogou fora? Já parou para pensar nisso? Por que Deus ainda não te jogou fora? Por que Deus ainda não pegou fezes de animais, esfregou no seu rosto e te expulsou da presença dEle? Porque hoje você está aqui ouvindo uma mensagem que te desafia a viver uma vida que honra o Senhor. E a resposta para essa pergunta é que Deus está te dando tempo para você pegar a saída. Deus está te dando tempo para você pegar a saída e não ir até o final nessa estrada que tem um só destino, a condenação eterna. Deus está te dando a oportunidade de pegar a saída, e essa saída é uma só: Jesus Cristo, o grande sacerdote. Naquela época, meus irmãos, como é que o povo escapava? Eu vou colocar aqui entre aspas, porque tem que ser entre aspas. Como é que o povo escapava da punição dos pecados? O povo pegava um animal, levava diante do sacerdote, o sacerdote apresentava esse animal ao Senhor, e a culpa, o castigo que deveria cair sobre o pecador, caía sobre o animal. E como é que hoje o pecador, como é que hoje alguém escapa da punição dos pecados? Meus irmãos, para escapar da punição dos pecados hoje, também tem que ir até o sacerdote. Para escapar da punição dos pecados hoje, tem que ir até um sacerdote, mas não qualquer sacerdote. O sacerdote que é Jesus Cristo. Quando o pecador se aproxima dele dizendo, eu sou o pecador, os seus pecados são perdoados. Sabe por quê? Porque Jesus não é aquele que pegou um animal, chegou na presença de Deus, sacrificou esse animal e falou assim, Deus, aqui está o castigo pelo pecado. Ele é aquele que entregou a sua própria vida para o perdão dos nossos pecados.
Jesus não chegou na presença de Deus com um cordeiro qualquer, em pedaços, e falando assim, aqui está o sacrifício pelo pecado do povo. Não! Ele se chegou diante de Deus e disse, eu sou o cordeiro. Eu entrego a minha vida para que eles vivam. E eu digo para você, se você correr para esse sacerdote, se hoje você se chegar diante de Jesus, reconhecer que é pecador, abandonar os seus pecados, se você entregar a sua vida a Ele, você será salvo. E talvez você pergunte, pastor, mas quem garante isso? Eu falo para você, dá para garantir, porque nesse sacerdote nós podemos confiar. Dá para garantir, porque este sacerdote não é qualquer sacerdote. Ele não é um sacerdote que apresenta a Deus qualquer coisa. Ele é um sacerdote que apresenta a sua própria vida a Deus. Ele não é um sacerdote que prega mentira, mas como diz Isaías 53, ele é um sacerdote em que nenhuma mentira foi encontrada na sua boca. Ele não é um sacerdote que desagrada a Deus com a sua vida. Ele é um sacerdote que diz para o Pai, que seja feita a tua vontade. Ele não é um sacerdote que desvia muitos do caminho. Ele é o caminho. Ele não é um sacerdote que causa a queda de muita gente. Ele é o sacerdote que salva homens e mulheres de toda tribo, língua e nação. Ele não é um sacerdote que daqui a uns anos vai ser substituído por outro sacerdote. Ele é o sacerdote que ressuscitou, vive para todo sempre e reinará para todo sempre. Então, meu querido, você que me escuta nessa noite, se você tem desonrado o Senhor, e se você está ouvindo essa palavra nessa noite, é porque ainda tem tempo. É porque ainda dá tempo de ir correndo até Jesus e ser salvo. Deus disse para os sacerdotes daquela época, se vocês não se arrependerem, se vocês continuarem a desonrar o meu nome, Deus deu tempo para eles. Deus não derramou o juízo de forma imediata. E hoje Deus está dando tempo para você, que ainda não honra a Deus como deveria honrar. Deus está dando tempo para você, e hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é o dia de você se entregar completamente para Jesus. Não espere o dia em que não haverá mais tempo. Não espere ser expulso da presença de Deus para abandonar aquilo que Deus detesta. Não espere o dilúvio começar para querer entrar na arca. Não espere o dia do julgamento chegar para querer se entregar ao único que pode te livrar da condenação. Corra para Jesus hoje mesmo, corra para o Salvador. Ele é o sacerdote que nos purifica dos nossos pecados. Queridos, como eu disse no começo dessa mensagem, são muitos aqueles que querem saber quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Pastor, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? E com esse tema, são realizadas várias conferências, não é? Vários vídeos no YouTube são gravados, campanhas são feitas na igreja, descobrir o propósito, livros são escritos, enfim. E tudo isso é feito quando a resposta está bem diante dos nossos olhos. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O maior plano de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos um povo que o honre. O maior plano de Deus para a sua vida é que sejamos um povo que teme e treme diante da sua palavra. O plano de Deus é que não sejamos um povo sem reverência, um povo que trata Deus como se fosse um namoradinho, um amiguinho. Deus é o Rei da glória e Ele merece toda a honra. E por isso esse é o desejo de Deus para nós. E eu termino mais uma vez lembrando as palavras de Deuteronômio capítulo 10. O que é que o Senhor, o teu Deus, pede de você, ó Israel? Senão que o honre, que ande nos seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. E que sejamos um povo que honra, glorifique e exalta o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.